Boa noite. Distância. Hoje nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23, tá? 23 a 30. Nós estamos continuando. Tudo isso que nós vamos falar hoje aqui é uma continuação daquela passagem do jovem rico, ou mancebo rico em alguns evangelhos, né? Alguns livros. Tá? Todo mundo aqui conhece a passagem, né? Uma passagem muito famosa do jovem que queria seguir Jesus, mas não teve coragem, né? Não teve, na hora que falou, vende tudo e dá aos pobres e me segue, ele realmente não... E fica para nós, né? Isso aí, porque nós não queremos abrir mão de muitas coisas. Ele era da fortuna e nós dos nossos tesouros, né? Nós também temos nossos tesouros, que às vezes não é dinheiro, mas não queremos abrir mão, né? Infelizmente. Então vamos continuar sobre esse assunto ainda. As posses e o reino dos céus. Isso também está em Marcos, no capítulo 10, de 23 a 31, e está em Lucas, no capítulo 18, de 24 a 30. Deixa eu falar uma coisa. Nós usamos aqui esse livro, Novo Testamento, do Haroldo Dutra, que é um espírita, tá? Que traduziu direto do grego para quem quiser, lógico, né? É um pouco mais assim, a tradução é bem literal e imparcial. Ele procurou ser o mais imparcial possível. Então, na hora que ela lê aqui, como cada tradução aí foi um tradutor, um é o João Almeida, outro é não sei quem, aí vem aquela história que eles pegam revisada e corrigida. Cada vez que eles colocam revisada e corrigida, eles tiram um ponto de um lado, trocam uma palavra, botam uma vírgula onde não devia. Infelizmente, essas traduções, né, são muito inexatas, elas vão fugindo cada dia mais do original. Porque eles estão atualizar. Como é que a gente vai atualizar uma coisa, né, que nós não estávamos lá? E o tipo de as palavras, o tipo de escrita e tudo, apesar dos evangelhos ter sido escritos em grego, foi em cima do hebraico e do aramaico. Ali que foi feita aquela, né, passagem do hebraico para o aramaico para o grego, né? Então fica muito difícil falar atualizar, perde sentido totalmente mesmo. Eu acho até errado, na minha opinião, as palavras fogem muito do original. Jerusalém, não existe J no hebraico, não existe. Jesus, não existe J no hebraico. E assim por diante, foge muito. Belém, né? Beit-Lehem, casa do pão. Quer dizer, vai fugindo, mas é uma mania que nós temos muito errada, de aportuguesar, né? Então vamos lá. 19, 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Amém, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: Então quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Então, em resposta, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? E Jesus lhes disse: Amém vos digo que vós, que me seguiste, no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o centúplo e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Bom, Jesus aqui está continuando com nós, já falando o papo que teve antes com o mancebo rico, com o jovem rico, né?
Ele está falando que é muito difícil um jovem entrar nos reinos dos céus. Aí depois ele vai fazer uma comparação que durante séculos o pessoal vem se perguntando: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar nos reinos dos céus. Cada um, né, dizem que o camelo era uma corda. Aquela coisa de atracar navio. De atracar navio. Né? E a agulha com aquele buraquinho não vai passar uma corda desse tamanho nunca. Lá na roça, onde eu moro, o camelo na cerca, geralmente no meio do pasto, eles não podem fazer um portão. O que fazem ele? Botam um pau da cerca que para aqui, né, os arames farpados, e coloca outro assim meio, dois assim meio arredondado. Ou seja, a gente mesmo tem dificuldade de fazer essa curva para sair no outro lado do pasto. É essa passagem aí, essa também se chama camelo, né? E assim vai. Mas o mais interessante é o que ele coloca aqui, é a dificuldade. E também serve para não estar abrindo toda hora a porteira. Né? Hein? Tem a cerca, tem o roça traseiro, conforme o pessoal na roça disse, e tem a porteira. Então, o pessoal para entrar e sair passa por ali e não tem a necessidade de estar abrindo a porteira. Amarrar, fechar, botar, né? Hoje eles estão colocando cadeado nas porteiras. Lá não tinha ladrão, hoje tem, né? Infelizmente. A roça agora mudou. Mas tudo isso é devido à dificuldade, porque nós comentamos isso na semana passada, né? Quando nós vamos ter aquela página da Amélia Rodrigues, né? Que o rapaz rico, o moço rico, ele estava muito preocupado, né? Ele era atleta, né? Era jovem, e ele queria, assim, como é que se fala, se destacar, porque naquela época era moda, né? Aquela corrida de bigas, etc. E o que vai acontecer com ele logo a seguir, né? Depois que Jesus conversa com ele, até isso, ele vai para uma corrida de bigas, querendo ganhar troféus, renome, etc. E acaba numa curva lá, cai da biga, vem a outra biga e atropela ele. Então, ele trocou aquele momento que Jesus ofereceu a ele, aquele minuto, né, por algo bem material, bem terreno, bem mundano. E isso nos fez lembrar também do livro Paulo Estevam, né, que o livro Paulo Estevam foi escrito pelo Chico Xavier, e tem uma passagem que o senador do livro, que é um dos principais do livro, o senador Públio Lentulus, que é o Espírito Emmanuel, esse que acompanhava o Chico, ele teve um encontro com Jesus. É muito bonita a passagem, muito bonita mesmo. E quando ele vai encontrar com Jesus, ele começa a conversar com Jesus, e Jesus fala com ele: eu já sei porque você está aqui, que a filhinha estava doente. Mas isso não vai, curá-la não vai resolver somente o seu problema. Fez uma proposta a ele, né? Largue tudo e me siga. Uma proposta legal. Topa? Largar tudo e seguir Jesus. E ele, na hora, passa pela mente dele Roma, aqueles castelos, aqueles palácios, aquelas ruas. Diz que Roma era muito bonita naquela época, né? E Jesus fala para ele: isso tudo de nada passa, tudo isso passa, de nada vale. Veja bem o que eu estou te oferecendo: minuto de glória ou séculos de sombra. E o rapaz aqui também preferiu séculos de sombra. E somos nós. Toda vez que a gente decide pelo lado mundano, porque nós temos nosso dia a dia, nossa vida é normal, mas nós temos que procurar sempre nos espiritualizar um pouco. Saber que nós precisamos do salário, de nossas roupas, de ter um prazer, ter um luxo, tudo bem. Mas saber também que há um limite para isso e um apego, às vezes um apego muito exagerado sobre essas coisas. É a grande dificuldade. Quando a gente consegue um patamar financeiro, viver num certo patamar, essa dificuldade é que nos vai dar trabalho, conforme já fala Jesus aqui, para entrar no reino dos céus. Que reino dos céus também sabemos não é um lugar fixo, não é uma moradia, é um estado de consciência,
que quando nós estamos muito apegados a essas coisas mundanas, transitórias, nós estamos muito atentos a isso, nós começamos a perder os verdadeiros valores, as virtudes, etc. Né? Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: então quem poderá ser salvo? Essa preocupação de ser salvo, essa palavra salvo, em primeiro lugar, a gente tem que botar ela no seu verdadeiro sentido, que ninguém está perdido, né? Não é ser salvo. Salvar, a gente pode colocar assim como liberto, liberdade. Como nós podemos nos libertar de tudo isso. Já que, a gente gosta do conforto, a gente gosta do bem. A aproximação do reino dos céus, né? A libertação é a aproximação do reino dos céus. Do materialismo. A libertação do materialismo. Mas aqui Jesus diz que isso para o homem seria impossível. Sim, mas para Deus nada é impossível. Por quê? Mas para Deus é possível. O que é que Ele quer falar com isso? Eu acho que Ele quer falar, eu entendi um monte de coisas. O que é que você entendeu? Conta aí para mim. Se a gente necessita, só com Deus, só com esclarecimento, a nossa direção para com Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele colocou uma leizinha nesse meio aí. Livre-arbítrio, você tem o direito de escolher. Não. Que é? Reencarnação. Ah, tá. Reencarnação, justo. Para nós é impossível, para Deus tudo é possível, porque a partir do momento que Ele coloca as oportunidades de reencarnação, todos esses que erram, nós que erramos, todos esses que erram, nós que erramos, vamos ter X oportunidades de crescimento. Tá? É isso aí. Para Deus tudo é possível, porque Ele criou as leis. E Ele nos dá essa oportunidade. Então seria impossível se não houvesse Reencarnação. Se fosse uma vida só, como é que seria? Né? Então, é isso aí que Jesus está falando para ele: não, Pedro, calma aí. Todos poderão ser. Conforme ele mesmo fala, nenhuma ovelha se perderá. Vocês hoje estão calados para caramba, ninguém fala nada. Está vendo? O assunto está interessante. Queremos que o senhor continue. Bora adiante. Porque, Senhor, o Senhor está lá em cima. Hoje eu estou respeitosa. Você desculpa dos 500. Hein? Você desculpa dos 500. Que aqui geralmente, né, são lascados, mas hoje essa também. matéria não tem como. Tá bem arriscada, Porque está diferente, né? São informações profundas. A câmera que está tudo quietinho. Acho que está todo mundo com medo da Tem que falar Ninguém sabe quem está falando. Está tudo virado para lá. Então, Então é resposta, Pedro. né? Então, olha, tinha uma página do Emmanuel que eu ia trazer para isso aqui, mas realmente eu esqueci de trazer uma página sobre essa pergunta que Pedro fala. No versículo 27. Né? Hein? Pois é. Eis que nós deixamos, não é porque eu me preocupei em fazer outra coisa e deixei isso para trás, essa é a grande verdade. E nós que deixamos tudo e te seguimos, que haverá, pois, para nós? Essa pergunta é para nós. Ele está sempre perguntando isso. Uma pergunta que não havia necessidade de ser feita. Para Ué, eles, faz. junto com Jesus, não tinha necessidade de ser Eu não feita. prestei atenção, estava prestando No atenção. versículo 27, Pedro faz de novo. Sempre Pedro, não, Ele está sempre falando uma coisa. né? Porque está Porque sempre pegando para ele. nós fomos no make-off do negócio, tá? No make-off. Pedro era saradão, fortão, entendeu? Todo pescador, queimador de praia, todo macho, entendeu? Valente e tal, tudo era com ele. É que tudo que é lugar, o cara lá mexeu com Jesus, arranca a espada, tira a orelha do cara. Pedro era o cara. Então ele chama tudo para ele mesmo, isso é legal. Chama mesmo aí. Nós que largamos tudo, como é que fica isso aí? Né? E essa página do Emmanuel que eu não trouxe, ele fala uma coisa muito legal. A semente. É de que livro? Dá para você procurar aí rapidinho? De que livro? É o Fonte Viva, capítulo 22. Eu até gravei o capítulo e não... Né?
Todo aquele que procura realmente seguir Jesus tem um caminho muito, né, de espinhos, de pedras difíceis. Porque, em primeiro lugar, vai vir incompreensão, vai vir os parentes, vai vir os amigos. É a mesma coisa o seguinte, o cara está numa roda, num bar, bebendo todo dia. Um dia ele fala, parei de beber, como é que fica o negócio? Todo mundo vai cobrar dele, que é esse, cara, tá maluco e tal, e começa mesmo a Pressionar. pressionar. Só que nós estamos falando de um assunto mais complexo o negócio. Quando a gente fala em seguir Jesus de boca para fora é muito fácil. Fonte viva. Espera aí, devagar, vamos devagar. Vai falando, Né? vai falando, estou a ver. Que haverá, pois, para nós? O que é que nós vamos ganhar com isso? Qual é o prêmio? Aí nós vamos olhar os primeiros mártires. Estevão seguiu Jesus. Foi apedrejado. Não é isso? Fonte Viva, capítulo 22. 22. E vamos ver os outros que seguiram. A Joana de Cusa, queimada. Os discípulos, com exceção de João Evangelista, morreram todos sacrificados. Olha que legal seguir Jesus. Aí vamos pegando um por um. Né? Até o ano 200 e pouco era assim. A retribuição. Isso. A retribuição. Vamos ler essa paginazinha que é referente a essa pergunta que faz e o Emmanuel sempre traduz para a gente esses assuntos. Depois a gente... Achou? Então lê aí para nós. Aqui, a gente costuma de um livro e pegamos outros, tá? Começou ela assim, né? Enriquecendo o assunto. Fechou o portão, Pedro? Do livro Fonte Viva. Ah, está em visita. Pedro disse-lhe, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e calma, de imediato. Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno, a graça de servir. Então, ele está... Quando nós entramos geralmente no tempo religioso, teve até um caso aqui desse muito interessante, daquele rapaz, saiu no jornal O Dia, né? Que fazendo a situação financeira das religiões, dos religiosos e tal religião. E saiu que o espírita, né, de uma situação financeira muito boa. Passado aí, católico, evangélico e tal, o espírito estava no alto. Até hoje eu não sei quem fez essa... Né, que eu não estou lá nesse alto. Né? Aí o rapaz veio para cá e começou a frequentar a casa. Mas ele notou que aqui não se fala em dinheiro, né? Não se pede dízimo, não se pede nada, né? Não se faz promessa. Que, né, a pessoa entra para um tempo religioso, desculpe-me, tá, que eu vou falar aqui, mas a grande realidade, a maioria está querendo um carro novo, uma casa nova, um casamento. E aqui não se fala sobre isso não, só se fala, vamos fazer isso, vamos procurar fazer o correto, nossa responsabilidade, etc, etc, etc. Passado umas semanas aí, né, chegou perguntando, cara, aqui não se fala nada de dinheiro, ganhar dinheiro, como é que você... Não é verdade? Hein? Não foi? Fiquei sabendo disso. Isso foi no sábado até, no dia da evangelização, né? Ó, vozeirão, cara. Então, Isso aí num sábado. Isso aconteceu num sábado. Sabe? Eu nem fiquei sabendo. então, veja bem, essa pergunta que Pedro está falando aí, é essa aí que, infelizmente, muitos de nós fez ou faz ainda. Pô, estou aqui, não estou levando vantagem nenhuma, estou rezando tanto. Essa é a pergunta, né? Eu vou lhe É a dar- pergunta. Vou lhe dar uma vela de 1,5 metro de altura, se o cara tem 1,5 metro, mas eu quero isso em troca. Até o Marco Aurélio pergunta, para que Nossa Senhora quer tanta perna de cera, ela na corredora? Mas, quer dizer, a gente brinca até com as coisas, né? Mas, infelizmente, é essa pergunta que Pedro está fazendo aí, né? E o que é que nós vamos levar? Aí o Emmanuel, aqui está falando uma coisa muito legal.
o grão de trigo maduro, o que é que faz com ele? Ele é moído, vira farinha. Da farinha, leva, né, mistura, faz o pão. E o pão vai o quê? Servir, alimentar. Olha só que coisa poética que o Emmanuel está falando aí sobre essa questão de... Né, ele está fazendo uma comparação com o cristão. Os cristãos mesmo não devem esperar, né, essas regalias do mundo. Não existe isso para o verdadeiro cristão. Para o verdadeiro cristão existe uma vida normal que, infelizmente, vai ser uma vida, é isso aí, ser triturado, moído. Pois é, Roberto, está ficando nervoso? Está até com calor. Calma. Falou que ele vai ser moído. Testemunha. Depois vai ser assado. Já estou começando a sentir Depois o calor, assado. já estou no forno. Fogo, já. Viu? Depois vai ser assado. Continue. Continua. Então, a comparação que o Emmanuel está fazendo é muito legal. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Ou seja, antigamente era isso. Né? Até a própria igreja, infelizmente, né, estava atrás disso, dos espólios. Atrás dos espólios, de dividir, né, os reinos, os ricos. E essa ideia, nós também estivemos nessas épocas aí, nós ainda temos muito dessa história. Então aqui agora ele vai falar sobre o cristão, vamos lá. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de certo a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor e humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquirido, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. O Simão Pedro passou por várias fases. Ele negou Cristo, né, arrancou a orelha do cara. Mas depois que ele entendeu mesmo a palavra do Cristo, ele entendeu o que era ser um cristão, ele começou a dar testemunhos. E foram muitos. Pedro, né, a gente sabe que ele morreu, né, numa situação de financeira, na miséria mesmo, podemos falar assim. Ele, quando ele foi para Roma, ele ficava na casa dos outros de favor, que ele já estava muito velho. Ele trabalhou a vida inteira em prol dos outros. Ele não teve uma caderneta de poupança, um INPS, não teve nada disso. Né? Nada. Ele trabalhou o tempo todo em prol dos outros, depois que Cristo se foi. Foi à casa do caminho, depois ele saiu. Né? E, como cristão, o que é que ele ganhou do mundo? Ele ganhou para, né, a proposta aqui, a vida eterna, o reino dos céus, que é a paz da consciência. Muita batalha. Não é assim, depois pior. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Fácil. A gente começa isso em casa, né? Depois vai ampliando. Ajuda um parente, ajuda um irmão, ajuda um filho, depois vai ampliando. Que a gente não pode parar isso somente dentro de casa. E foi o que Pedro fez. Pedro realmente fez um trabalho maravilhoso. Tá no livro, tem um livro espírita chamado Paulo Estevam, já ouviu falar? Já. Já leu? Eu já vou falar. Se um dia que você puder ler. Nunca li. Olha, é um pouquinho grosso, mas eu vou falar uma coisa. Eu, dentro de todos os livros espíritas que eu li,
para mim, ele é... Em primeiro lugar, a gente vai conhecer Estevão. Nós não sabemos quem é Estevão. No Atos do Apóstolo, fala que apareceu lá, né, um varão que era inspirado e depois foi apedrejado. Nós vamos entender a proposta de Estevão. Estevão tinha uma irmã que foi noiva de Paulo, também não está no Atos dos Apóstolos. Que o próprio Paulo também vai falar isso lá no final do livro, pede a Lucas, só coloquem coisas importantes, nada pessoal meu, somente as lutas que eu passei, as dificuldades, para que os cristãos posteriores vejam que não foi nada fácil. Eu não queria que colocasse quem foi ele, nada dele particular, e foi isso que Lucas colocou no Atos dos Apóstolos. É só o necessário, o essencial. E o livro Paulo e Estevão, né, que até esse Haroldo Dutra que fala, é um make-off do Atos dos Apóstolos. Vê os detalhes que não estão lá. Ler o Atos dos Apóstolos é por ler Paulo e Estevão. Tem tanto detalhe, tanta coisa bonita. E vamos também compreender as viagens de Paulo, ter os detalhes, dos apedrejamentos, o porquê, as pessoas que ele conheceu, as amizades. Muito bom mesmo, muito bom. Aí nós vamos compreender, vai passar Pedro várias vezes, vai surgir Pedro no livro. E no final o próprio Paulo que ajuda Pedro lá em Roma, que ele também já estava condenado, mas o Tigelino, aqui hoje presente, né, que era o chefe dos pretorianos, da guarda de Nero, gente boa, né? Nero era mal, mas tinha um cara pior que ele ao lado, Tigelino, gente boa. Pelo menos a gente deu sorte de conhecer o cara melhor. Melhor, graças a Deus, né? Então, vamos conhecer Tigelino mais a fundo, tudo nesse livro, Paulo e Estevão, né? O Nero, né? Uma vez João foi preso, Paulo não sabia como libertar João, recorreu a uma amante do Nero. O livro tem muito detalhe, muito legal. Muito mais profunda, né? Aprofunda bem. Paulo lá, ele é decapitado no final da vida dele, também não fala, só fala que ele morreu e tal, mas é decapitado por ordem do Tigelino. Mas não pode falar mais para não dar spoiler, senão a pessoa não vai ler. Não vai nem acreditar que o Tigelino está aqui. Né? Falar assim para deixar a gente curioso, O pessoal vai começar a ir para frente. Sabe Vamos lá. que o livro de vez em quando começa do meio para frente, para mim? Esse livro é bom, né? Que é um livro bom. São dois Vale a livros pena. que eu achei que sim, são fantásticos, lição de vida mesmo. Há 2000 anos e Paulo Estevão. O nome do livro é Paulo Estevão. Todos os 5 são Não, eu ótimos. acho assim, liçãozona. Eu me amarro no 50 anos depois, o Ciro, que depois vai ser o Paulo, lá dos renúncias. Eu gosto Essa do série Luz, de o 5 século de livros, sombra. né? Então vamos lá. E quando ele descobre o que ele fez com o livro também, eu acho. O senador, que é no outro livro, no livro Paulo e Estevão, ele não aparece, o senador. Só que no livro, há 2000 anos, ele estava naquela época lá. Ele podia ter salvado Jesus, o senador. Ele tinha poder para salvar Jesus. Mas devido às intrigas que teve lá, inclusive com a esposa dele, que era um anjo encarnado, um anjo mesmo encarnado. Quer dizer, outra história linda também, há 2000 anos. Mas vamos lá, vamos continuar. Se parou aí no que haverá hoje. E Jesus lhes disse. Jesus vai dar um prêmio. Então, vai dar o prêmio para eles, que haverá para nós. Jesus lhes disse: amém vos digo que vós que me seguiste, no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse renascimento aí, hoje nós usamos a palavra regeneração. Tá? Você já ouviu falar sobre regeneração, mudança do planeta e tal? Também? Então estão bem informados. Melhor que eu. Né? Então, na regeneração, ele fala que quando o Filho do Homem, que é ele, se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Toda vez que a gente fala, isso aí vem em relação ao Antigo Testamento, que a gente fala em 12 tribos de Israel, tronos, etc. Israel, de acordo com Emmanuel, significa a humanidade. E quando fala as 12 tribos de Israel, que no início, quando eles saíram do Egito, eles eram
havia... Eles eram, como se fala, governados não por reis. Depois que vieram os reis, eram por juízes, né? Juízes. Então Jesus está falando que vocês terão condições, não na palavra juiz sobre julgamento, mas de coordenar também a ajuda que a humanidade precisa para crescer. E eles cresceram tanto, e hoje, eu não sei com quem a gente está conversando, estava conversando com alguém aqui, que está... o Helder. Encontrei com o Helder hoje. Encontrei, estava lá na lojinha dele, e ele falou sobre um assunto interessante, né? Que ele falou sobre isso. Fran, deve estar reencarnando tanta gente aí para ajudar o planeta, que está muito... Né? O planeta está numa situação difícil. Por quê? De acordo com Emmanuel, né, os nossos porões dos umbrais estão vazios. Reencarnou todo mundo. Está reencarnando, porque todo mundo tem que ter oportunidade de se melhorar. Se não reencarnar, não tem como se melhorar. E é o momento da reencarnação por causa da regeneração. Né? Então, Mas também, já que está começando a reencarnar, que a gente está falando sobre o Arthur Valadares, que é um palestrante que tem lá em Sorocaba, um rapaz, deve estar com 25, 26 anos, mas o cara... É a turma nova que está vindo aí. Os caras são muito... E ele estava... E outra coisa que nós estamos vendo, existe padres falando em reencarnação. Ali na Bom Jesus, e pertinho, né? Existem pastores já aceitando essa ideia de reencarnação, pastores evangélicos. A gente está conversando sobre isso. Existe uma madre, que se vocês forem na internet, as palestras dela são maravilhosas, ela é da madre da Igreja Católica, a Ila Pinheiro. Ela não fala, quando ela está com hábito, sobre isso. Mas quando ela está dando palestra no centro espírita, ela abre o verbo. Quer dizer, então, os espíritos que estão reencarnando, e alguns já estão reencarnados aí, estão querendo espiritualizar a grande massa, que é o que nós precisamos. É onde a gente chega naquele futuro das religiões. Né? Não a religião chegamos, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Você é católico, mas não tem minhas ideias, né? Acreditar em reencarnação, acreditar em vida futura, é uma coisa normal. Hoje teve uma reportagem muito na televisão, um menino de 7 anos, o pai tem financeiro bom, né? Fez uma festa enorme e ele ganhou muito presente. Então ele disse que ele não queria aquele presente para ele, porque ele não precisava. Ele queria doar para as crianças com câncer. Aí ele fez o pai e a mãe levá-los para ele poder distribuir todos aqueles presentes. Foi no Jornal da Tarde. Foi interessante, foi bonito a reportagem. Muito legal. Porque então, ele só tem apenas 7 anos. Então, E você precisava de ver ele falando com o repórter. Parecia até um homenzinho mesmo, bem maduro. Dizendo que ele quer ajudar as crianças, porque ele tem saúde e tem todos aqueles brinquedos. E aquelas crianças não tinham saúde, não tinham brinquedos. Um menino com 7 anos, nesta encarnação, ele tem pouca noção disso. Então isso é um arrastamento do passado. É isso aí. É um arrastamento do passado. Ele falando bem amadurecido mesmo, a reportagem dele. E aí essa campanha que nós fazemos aqui do bonezinho, do chapeuzinho, você viu uma meninazinha de peruca enroladinha. E os meninos de bonezinho. Sensacional. Eu olhei para aquilo e digo, caramba, mais gente lá no centro fazendo campanha. Os meninos de bonezinho e as meninas de touquinho. É muito legal, né? Porque a gente vê que a gente hoje está inundado de mais notícias. Sem dúvida. Estamos dentro de um tsunami de informações. Né? Quando a gente vê... Ver uma coisa dessa é emocionante. Que tem muito isso, né? Infelizmente não aparece muito, mas tem muito isso. Sim, acredito. Ele foi uma coisa à parte, mas tem muita gente, tem muitos grupos ajudando mesmo. Tem muita gente. Bom, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Ou seja, essa vida eterna que a gente já falou lá em cima, né, sobre essa questão, né, que é aquele que realmente, né, se cristianizar, realmente fazer sua parte, seu papel, essa questão de vida eterna,
é a questão do espírito já, né, superior, já está num nível melhor. Tá? E no final ele fala que, porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Eu não vou comentar sobre isso aqui, porque justamente a próxima passagem, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, é que nós vamos entender do capítulo 20, é que nós vamos falar sobre esse últimos serão primeiros e muitos, né, os primeiros serão os últimos. Né? Então, vamos para o capítulo 20. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado? Gordinha? Tem certeza? Está calada? Esse capítulo só está em Mateus, né? Tem que falar. Podemos passar para o capítulo 20? É que você está explicando com tanta propriedade que eu acho que não tem necessidade de... Não, porque veja bem, essa questão de últimos serão primeiros, primeiros serão os últimos. Aqui essa parábola do trabalhadores da vinha que vai nos dar uma ideia. Porque essa parábola até abre um monte de leque. Abre um monte de leque. Ela te traz várias interpretações. Várias. Né? E eu trouxe só uma. Mas a gente pode até antes de começar só uma, o problema é o horário. São 8 horas. São 8 horas. Tem 40 minutos. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Parábola dos trabalhadores da vinha. 20. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia e a assalariar trabalhadores para a vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para a vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados. E disse a eles: Ide vós também para a vinha, eu e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles: Por que ficaste de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Ele lhes disse, e eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindos da 10ª hora, receberam um denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a eles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Somos nós, viu? Eternos insatisfeitos. Percebemos estamos reclamando. Percebemos estamos. De última hora. Vos darei o reino dos céus. Mas ninguém busca o reino dos céus, fica esperando o reino dos céus chegar. Ninguém procura. Fica esperando chegar na mão. É isso aqui. Agora, o último que conseguiu chegar lá vai servir de inveja para nós que não estamos lutando para chegar lá. Né? Pô, fulano, rapaz, Chico chegou lá e eu não consigo. Pô, Divaldo chegou lá e eu não consigo. Mas também qual é o esforço que eu faço para conseguir chegar a eles?
Sim, mas Chico é Chico. E de volta em Itamaraju. Mas Chico é Chico. Ele teve lá. Eu consegui ver de volta em Itamaraju pela primeira vez, que ele nunca tinha ido lá. Viu? Isso é uma brincadeira que ele trabalhou na Bahia, na cidade chamada Itamaraju. A gente fala assim, vai lá em Itamaraju. Bom, Ele, por sinal, acordava muito cedo, que ele queria descobrir quem botava água dentro do coco. Água dentro do coco. Passei a me preocupar quem regava o pé de coco com açúcar. Tá, nessa aí. Eu tinha uma plantação de cana, açúcar do cana. A água no coco já não interessava mais, eu queria saber o açúcar não. bom, aqui vamos fazer um comentário rápido para depois entrar ali, né, que eu trouxe as páginas aí, porque eu só tirei pouca cópia, né? Vamos depois ter que ler de 2. Bom, aqui é uma coisa que começa legal aqui, assim, interessante, sobre essa questão de ao raiar do dia. O senhor da casa saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Até hoje, o horário lá em Israel, principalmente para o judeu ortodoxo, é diferente do nosso. O dia para eles, olha só que interessante, começa às 18 horas nossas, às 6 da tarde. Quem conhece alguns judeus sabe que o sábado começa na sexta, às 6 da tarde, e acaba no sábado às 18 horas. Né? Das 18 horas de sexta-feira, o judeu não faz mais nada. Se tiver com martelo assim, ele não bota nem em cima da mesa, deixa cair. Tira o pé de baixo. Não paga nem recebe. Tira o pé de baixo. Os adventistas também são assim. Porque ele segue a risca, isso mesmo. Adventista que não é. Então, quando ele sai ao raiar do dia, ele já sai para aquele, né, já começa o trabalho dele às 6 da manhã, que é o raiar do dia. E ele vai, ajusta os trabalhadores um denário. O denário seria hoje assim, talvez... R$100. Uma diária. R$100, uma diária, tá? E aí vai falando aqui, ó, para sair da terceira hora, primeira hora, terceira hora seria 9 da manhã, quinta hora, 11 horas, vai até a 1/10 hora, né? Que a 1/10 hora seria o que? 17 horas, mais ou menos. 16, 17 horas. E vai todo mundo se comprometendo, vai trabalhar na minha vinha, que eu te pago um denário. E na hora de pagar o denário, uma coisa interessante aqui, que ele começa a pagar, olha só, começando dos últimos aos primeiros. Ele Isso aí já tem uma simbologia. Tem uma simbologia. Tem uma simbologia muito grande, porque ele vai mandar pagar dos últimos para os primeiros, é que ele tinha observado alguma coisa, percebido alguma coisa. Se chama aproveitamento do tempo. Aproveitamento do tempo do homem que estava sem fazer nada e queria trabalhar e ninguém pagava ele, ninguém chamava. Isso vai nos chamar a atenção para nós, que às vezes nós estamos numa vida religiosa independente de local há 30 anos, 20 anos. E o que é que nós fizemos nesses 20, 30 anos? O que é que nós aproveitamos, o que é que foi feito do nosso tempo? Qual foi o nosso aproveitamento? Aí chega alguém, fica 2, 3 anos aqui, de repente está arrebentando tudo, está sabendo tudo, está sabendo expor, está sabendo interpretar, está fazendo um trabalho maravilhoso lá fora. E esse aí, então, está melhor aproveitando o seu tempo. Ele está sabendo o que fazer com o seu tempo. A gente podia entrar em detalhes aqui, pegando o livro Nosso Lar, quando a dona Laura fala para o André Luiz sobre o Bônus Horas, aquele azulzinho lá em cima. Esse Caminho da Luz, não, a outra, não, aí. Isso eu acho. Lembrar tudo assim, da hora, a lata é difícil. Vocês já ouviram falar do Bônus Hora? Não. Não? Já ouviram, Alexandre? Bônus Hora? Não. Quando o André Luiz está lá em cima, desencarna, esse livro, já ouviu falar desse livro? Já viu o filme? Já vi o filme. O filme é muito bonito, né? Já leu o livro, já viu o filme. Pois é, mas o filme não tem 5% que está aqui, né?
Né? É muito bonito, né? E o André Luiz fica assim, aqui, tem um capítulo 22 que chama o Bônus Hora. Porque ele chega lá dentro, lá em cima, né, lá na cidade do nosso lar, todo mundo trabalhando e salário. É o que o Pedro falou ainda há pouco. E nós, que vamos ganhar com isso? Ele fica curioso e fala para ele, não, aqui é uma moeda corrente, se chama bônus hora. Bônus hora. Bônus hora. Bônus hora. Eu não estou entendendo o que você estava falando. Bônus hora. Bônus hora, sim, agora sim. Agora você entendeu, já leu o livro. Lembrei, sim. Né? Bônus hora. Bônus hora. É a moeda que corre lá. A pessoa que trabalha, logicamente, tem direito a algo. Só que não é igual ao nosso aqui, porque o valor do bônus hora, a interpretação lá é bem diferente. Né? Vamos ver ali o que é que ela vai falar sobre isso. Vê aqui, ela está explicando sobre o bônus hora, a André Luiz, a dona Laura, que é uma também, né, que participa desse livro aí, e o André Luiz não está entendendo como é que isso funciona. Aí pergunta, o padrão é o mesmo para todo mundo? Ela é o mesmo. Aí ele pergunta de novo, que ele é, né, curioso. Vamos lá, o que o André Luiz pergunta aí? Aqui. O administrador... Não, Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Ou seja, de acordo com o que a pessoa, o espírito lá faz, como é que a gente vai saber qual é o padrão de pagamento? Né? Essa é a pergunta dele. O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário de transporte receberá a mesma coisa? Não. É o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo. Ou seja, o chefe, que aqui é assim, o chefe, mesmo que não faça nada, ganha mais. E o empregado que se mata, ganha menos. Quer dizer que lá também é assim? Não. Ela vai responder agora. A senhora sorriu a pergunta e explicou. Tudo é relativo. Olha aí, tudo é relativo. Por quê? Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Olha só, sacrifício pessoal. Não importa que ele se subalterne, não importa se ele está limpando vômito lá nas câmaras de retificação. O que ele vai colocar dele ali é o que vai valer. Aí vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A abnegação, né? Como é que se fala? Obediência e abnegação. Se eu faço um trabalho por obediência, ele tem um valor perante as leis de Deus, perante o bônus hora. Agora, se eu faço esse trabalho, né, por abnegação, é outro valor. Como diz lá no Evangelho, né? A obediência é a voz da razão. A abnegação é a voz do coração. Então, já começa a entender que não adianta ser chefe ou subalterno. É o que está acontecendo aqui nessa parábola da vinha. O que a gente coloca nisso aí é o que dá um verdadeiro valor do bônus hora. Vamos lá. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas a inconsciências e dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína família.